E o tema da mensagem de hoje é arrumando a bagunça causada pelo estresse. Não sei você, mas desde que começou essa pandemia, parece que algumas coisas, se desorganizaram. Não sei se você teve esse sentimento. As mães possivelmente tiveram, não tiveram, gente? Fui só eu? Daqui a pouco viramos professoras. Não é assim? A gente teve que acrescentar à nossa rotina outras demandas. E isso também é um fator que nos causa estresse. E eu vendo tudo isso e conversando com algumas mães, não somente as mães, mas com as mulheres, a gente vê que realmente a gente está vivendo um tempo onde a gente tem visto as mulheres, principalmente, muito estressadas. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco hoje sobre isso, sobre como lidar, como arrumar então, como se reorganizar diante desse sintoma, desse quadro de estresse, desse transtorno que muitas vezes tenta nos paralisar. E sabe, eu quero te dizer que um dos fatores principais para o estresse é a pressa. Nós vivemos num tempo onde a gente quer tudo para ontem. Eu não sei se você conhece alguém assim. As mulheres normalmente se pegam fazendo 1000 tarefas ao mesmo tempo. E aí, muitas vezes, a gente começa a entrar nesse ciclo tão acelerado. A gente parece que começa a ter pressa para todas as coisas. E aí que se torna um grande problema. Porque a gente não consegue, muitas vezes, se organizar. E essa demanda, fazer várias coisas ao mesmo tempo, começa a nos levar a um quadro de estresse. E aí, quando a gente começa a fazer muitas atividades ao mesmo tempo, parece bom, né, gente? Tem gente que até coloca no currículo que a pessoa é multitarefas. Eu tenho a habilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E parece que é bom. Mas, no fundo, isso vai se tornando um fardo tão grande que daqui a pouco a gente vê as pessoas sofrendo, padecendo, com pensamento acelerado, com crises de ansiedade, estresse, irritabilidade. E a gente vê que isso, muitas vezes, é uma carga que nós pegamos por escolha. Muitas vezes não é nem a situação, mas é por escolha. E eu quero te dizer que quando a gente começa a viver com tanta pressa, isso começa a gerar algo dentro de nós. Amém? Se você estiver tomando nota, você pode tomar nota. Mas uma das coisas que essa pressa gera em nós, primeiro, é a confusão. Repita assim, confusão. É para você memorizar. A confusão, ela gera em nós a falta da simplicidade. Sabe aquelas coisas simples do dia a dia? Quando a gente está muito apressado, a gente não consegue se dar por satisfeito. E aí vem a confusão que rouba de nós a simplicidade do dia a dia. E as coisas tão simples, mas tão importantes, elas se perdem. Então, a gente começa a ver as pessoas buscando muitas coisas, é mais ou menos assim, gente. Olha como que a confusão entra. A pessoa, estamos falando aqui entre mulheres, tem desejo de ler livros. E ela vai lá e adquire um monte de livro. E ela empilha lá os livros e ela não consegue ler nem... Você já se pegou nessa situação? Uau, não bastasse isso, você ter investido o seu recurso nos livros, você ter desejado ler eles, agora vem um sentimento de culpa. Porque você comprou esses materiais e você não consegue ler. Isso é uma confusão gerada pelo estresse. Sabe, outra confusão que muitas vezes a gente pode ser acometido é a dificuldade de dizer não. A gente vê muitas vezes as pessoas dizendo sim para tudo, achando que tem que dar conta de tudo, e aí vem a confusão e essa pessoa, às vezes, com medo de ser rejeitada, com medo de não ser aceita, começa, então, a dizer sim para tudo. Ela tem medo de dizer não. Você tem medo? Você já fez essa pergunta para você? Se alguém te pede para fazer algo que você não tem como, a tua agenda está lotada, você tem a coragem de dizer não? Então, vai ficar aí a pergunta para a gente ir meditando. Outra coisa que o estresse gera é a superficialidade. É a maldição do nosso tempo, gente. A gente vê que a gente vive um tempo onde as pessoas buscam por informação e não por sabedoria. Porque nós recebemos estímulos o tempo todo. A informação, ela é muito rápida, não é, gente? Só que também é superficial. Então, o estresse, essa pressa, esse aceleramento nos traz apenas informação, nos leva a buscar apenas informação e não sabedoria. E o fato é que para nós termos uma transformação na nossa vida, nós precisamos adquirir sabedoria e não apenas informação. É aquela coisa mais ou menos assim, para
fazer tal coisa, eu já sei como fazer, mas eu não consigo pôr em prática, porque tem apenas a informação, mas não consegue usufruir da sabedoria para pôr aquilo na prática do dia a dia. Outra coisa que o estresse gera, através dessa pressa, é a incapacidade de amar. Isso é muito forte, porque não tem como amar tendo pressa, gente. Não tem como. E aí é um fator muito complicado, porque muitas vezes aqueles que a gente mais ama, aqueles que a gente fez as promessas de amor, né, de comprometimento, aquelas pessoas tão próximas nossas que a gente fez aquela aliança, são elas muitas vezes que ficam com apenas os restos. Já parou para pensar nisso? O estresse, ele vai gerar um cansaço. E aí muitas vezes a gente chega do trabalho em casa, e aí no momento de amar, a gente não consegue. Então, o estresse, a pressa, nos incapacita, né, de demonstrar o amor da forma como nós deveríamos. E nós precisamos nos atentar para isso. Sabe, quando esta síndrome se instala em sua vida? É uma pergunta, eu quero colocar aqui, para você ver se você está estressada. E eu acho muito legal a gente poder se conhecer e saber, porque se a gente não fizer uma autoavaliação, gente, nós vamos ficar estressadas, nós vamos sofrer, sabe? E sem poder achar a solução. Agora, quando a gente identifica, nós podemos, né, sair desse quadro. Então, como é que nós podemos identificar se nós estamos, né, debaixo disso? É quando você percebe que você está se ofendendo sem motivo. Qualquer coisa que o seu esposo fala, você se ofende. Qualquer coisa que o filho fala, que o chefe fala, que o colega fala, você se ofende. Possivelmente você esteja estressado. Ou então, você está ofendendo outras pessoas sem motivo. Se alguém está falando para você assim, nossa, como você está grossa. Hã? Já ouviu isso? Possivelmente você está debaixo aí, né, de um momento de estresse, porque a pessoa estressada, ela não somente se sente ofendida, como ela também ofende, porque realmente essa irritabilidade se torna muito, né, acentuada. Então, ela também perde a capacidade de gratidão e do maravilhamento, sabe? Isso é algo que a gente tem que ficar muito atento. Quando a gente está estressada, a gente não consegue olhar com gratidão as coisas que nós temos. Porque, veja bem, a pressa nos leva sempre a querer buscar algo mais. É uma corrida incessante. A pessoa que sempre quer mais, gente, sempre está lançando algo novo, não é verdade? Não sei se você já se pegou lá, quem sabe, com o seu aparelho de celular e você pode ter dito assim, nossa, esse aparelho aqui já não serve mais, eu vou ter que adquirir um aparelho novo. E uau, você vai lá e compra o último aparelho. E você se sente realizada até que lancem outro, e não demora muito, não é verdade? Daqui a pouco o teu já não atualiza mais. Ou seja, é uma corrida desenfreada. E sabe, quando a gente está debaixo disso, nessa comportamento, nessa busca desenfreada pelas coisas, quando a gente está debaixo do estresse, a pressa para tudo, a gente perde a simplicidade, a gente perde a gratidão. E aí a gente vê as pessoas muitas vezes murmurando e reclamando. E a gente começa a parar de agradecer por aquilo que a gente já tem, a gente começa a se comparar, e agora na era, né, do Instagram, isso é muito fácil acontecer, não só Instagram, né, gente, Facebook, sei lá se tem alguma outra plataforma aí de mídia, mas é muito fácil a gente ficar se comparando, e aí entra em ingratidão, e aí entra em insatisfação, parece que tudo que a gente tem não é suficiente, mas isso é uma mentira, é uma fortaleza que o inimigo muitas vezes coloca, existe um sistema, né, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e esse mundo que a Bíblia fala é um sistema. Então, existe um sistema que quer o tempo todo nos levar a esse consumismo, a essa ideia distorcida, a essa desvalorização daquilo que é realmente importante. Por isso, eu e você precisamos estar atentas, né? Então, a gente vê que muitas vezes isso também é um comportamento que, quem sabe, a gente, né, já entrou nesse quadro. Sabe o maravilhamento no sentido de você estar caminhando e olhar uma planta e você se maravilhar com aquilo? Com o seu filho, com o seu esposo, coisa simples. Gente, nós temos que resgatar a simplicidade. Porque senão a gente pode cair na vala da comparação e daí daqui a pouco a gente começa a olhar e daí parece que nada mais faz sentido. Eu quero te dizer que isso é uma mentira. Eu estava falando para o meu filho, eles têm a tarefa lá em casa de lavar a louça. Um lava e outro seca, né? Aí, meu Deus, mas sempre tem muita louça. E eu digo algo para eles, se a gente tem louça é porque a gente teve o alimento.
Se a gente tem louça, é porque a gente pode fazer uma refeição à mesa. Isso é motivo de gratidão. Estava vendo ontem, só ontem, no horário que a gente olhou na pesquisa, eu não sei agora reproduzir para vocês o site, mas tem um site mundial, mais de 29 mil pessoas morreram de fome ontem. Gente, é muita gente. E aí, às vezes, a gente está reclamando de coisas, sabe, tão fúteis. E a gente perde a simplicidade, a gente perde a alegria. Sabe, outra coisa que a gente pode observar, se isso está presente na nossa vida, é quando a gente se permite fugas destrutivas. Sabe que quando a pessoa está muito estressada, a tendência natural é achar uma fuga, uma válvula de escape. E muitas vezes essas fugas, a maioria das vezes, são fugas destrutivas. E aí a gente vê muito claro, muitas vezes, as pessoas indo para o vício, né? Porque precisa descarregar aquele estresse em algum lugar. E essas fugas, normalmente, elas vêm e elas acabam aprisionando ainda mais essa pessoa. Gente, isso pode ser, quando fala de vício, a gente já pensa, né, em drogas, mas hoje o vício é presente até mesmo na internet. Jogos, né? Tem gente que é viciada em jogo. Isso é fuga. Tudo aquilo que ultrapassa a linha, a gente precisa estar atento. Então, quais são as fugas? A fofoca pode ser uma fuga. Deixa eu falar mal do outro, que daí acho que massageia aqui meu ego. E aí eu vejo que a minha vida não é tão ruim. Gente, é altamente destrutivo. Né? Então, qual tem sido a fuga? Eu quero passar aqui, compartilhar com você um texto bem conhecido. Possivelmente vocês já tenham ouvido. Vocês estão aí, mulheres? Amém. Deixa eu ouvir a voz de vocês. Lucas, capítulo 10, versículo 40 e 42. É bem conhecido esse texto, gente. Diz assim: Jesus, ele está lá na casa de Marta e Maria. E aí, esse texto está falando aqui de um episódio, tá? Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Gente, eu vou resumir isso aqui. O fato é que Jesus era amigo dessa família. Ele tinha o seu amigo, ele tinha as irmãs dele ali, ele passa por aquela cidade, ele vai fazer uma visita na casa deles. E aí Jesus senta e ele começa a falar. Pensa bem, gente, Jesus, né? Quanta riqueza de ensino, que momento propício para aprender algo, para receber, né, palavra de sabedoria. E aí Maria se coloca para ouvir. E Marta, multitarefa, está lá, ligadaça, né? Limpando, servindo. E daqui a pouco ela olha para Maria e pensa, né, gente, que folgada. Estou aqui. E ela está ali, estou aqui me acabando, fazendo serviço e a folgada está ali. E olha só o que ela faz. Ela indaga Jesus, fala: Jesus, você não vai dizer nada? Olha aqui, eu estou servindo, Jesus, olha minha irmã. Que foi, né? Não foi com essa palavra folgada, mas é basicamente isso. Acho que se fosse traduzir hoje para a linguagem de hoje. E aí Jesus dá uma resposta para ela. Jesus fala: olha, uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Sabe o que nós podemos aprender aqui? Que o estresse de Marta, preocupada, inquieta, ela está na tirania do urgente, porque, veja bem, quando a gente está estressada, a gente troca o importante pelo urgente. E isso é um grande problema. Então, ela está na tirania do urgente, e o importante, que era estar com Jesus, foi substituído pelo urgente. Seu problema fugiu ao controle quando ela se deixa transbordar de inquietação e agitação. As pessoas propensas à ansiedade frequentemente culpam os outros por sua situação difícil. E uma pergunta que nós temos que fazer: o quanto nós temos culpado outras pessoas pelas atividades que nós estamos desenvolvendo? Pessoas ansiosas, elas tendem a transferir para outros a culpa. Era o que Marta estava fazendo lá. Ela estava servindo, ela gostava de servir, ela era uma pessoa acelerada. Provavelmente ela não conseguia se aquietar, e ela viu Maria lá, e ela questiona.
ao invés, então, de perceberem que seu estresse é autoimposto, elas quase sempre criticam outros por causá-lo. Uma pessoa estressada, normalmente, culpa o outro por estar naquela condição. É a mulher que culpa a família por ter muitas atividades. É a pessoa que culpa o chefe, que sempre procura achar um responsável para o quadro em que ela se encontra. Salmo de número 90, versículo 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Queridas, eu estou aqui, mas eu sei que nós temos muitas atividades. Eu quero entrar aqui em como nós vamos resolver isso, amém? Porque você pode estar pensando aí, está falando que é fácil, né? Mas vem ver minha agenda, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas olha o que nós precisamos entender antes. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração, ou seja, quando fala de coração, está falando de emoção, de sentimento, de intelecto, para que nós possamos alcançar a sabedoria. Para isso, nós precisamos aprender a contar os nossos dias. Sabe, queridas, o tempo não volta. Nós precisamos fazer um excelente uso do nosso tempo tão precioso. Quando nós não usamos bem o nosso tempo, a consequência disso é o estresse, a fadiga e a desmotivação. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre como vencer o estresse, amém? Você deseja receber? Eu desejo. Primeiro ponto, então, para vencer o estresse. Tenha uma vida focada. Quem está tomando nota aí, grava isso no teu coração. Tenha foco. Sabe, tudo que a gente foca se expande, ou seja, tudo que a gente foca desenvolve. Olha aqui, diz em João, capítulo 17, versículo 4, diz assim, Jesus está falando: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Gente, olha que tremendo. Quando eu paro para olhar para a vida de Jesus, a gente aprende muito. Isso aqui é uma oração que Jesus faz, ele está dizendo assim: olha, Pai, olha, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Quando nós entendemos que Jesus, gente, ele fez muitas coisas, curas, ele transformou muitas vidas. Só que, quando ele fala isso, ainda existia muitos cegos, ainda existia muita gente precisando de ajuda, ainda existia muita gente precisando dele. Mas ele aqui, ele está dizendo assim: olha, eu completei. O que eu e você podemos extrair desse versículo? O que Jesus nos ensina aqui? No dia de hoje, nesse tempo, eu completei a obra que o Senhor me deste para fazer. Tenha uma vida focada. Jesus fazia uma tarefa por vez. Ele era intenso, é isso que nós temos que resgatar. Quando Jesus estava na festa de casamento, ele estava lá, celebrando aquele casamento, tanto é que ele percebe, né, que acaba o vinho e ele vai então, e ele interfere, então ele era intenso. Jesus era intenso no que ele fazia. E eu e você precisamos ter foco, ser intenso. Sabe por quê, gente? Uma vez, eu aprendi algo, não sei nem porque eu estou falando isso, pode ser que seja para alguém, primeiro para mim, né? Eu estava lá com um personal trainer, né? E aí eu assim, acelerada. Isso era lá em Toledo ainda, gente. E aí ele me ensinou algo, ele disse assim: eu vou te ensinar algo. Você está aqui fazendo exercício, você precisa estar aqui de verdade. Eu falei: como assim? Ele falou: onde está a tua cabeça? Eu, tem bastante coisa, estou pensando em um monte de coisa, né? Ele falou: não, você precisa estar aqui. Cada movimento que você faz precisa ser intenso, concentrado, potencializado. E o resultado que você vai ter vai ser muito melhor. Eu fiquei com aquilo, falei: nossa, então tem que dar uma importância melhor para aquele momento. Sabe o que a gente pode aprender aqui? Que a gente precisa começar assim como Jesus, chegar no final do dia e dizer assim: Deus, eu completei a obra que o Senhor me deste para fazer. Sabe, quem que governa a sua agenda? A necessidade ou a prioridade? Opa, uma pergunta para a gente fazer. O que tem ditado a nossa agenda? Quem que faz a nossa agenda? São as necessidades ou a prioridade? Gente, isso é uma ferramenta assim poderosa. Eu amo a agenda. Amo, porque para mim foi libertador quando eu aprendi a utilizá-la. Quando a gente tem uma agenda, e eu quero dar uma dica aqui, tem o Google Agenda, de graça, você baixa lá no teu celular. Né? Cada um se conhece, né, gente? Tem gente que não gosta muito da tecnologia. Eu resisti um pouco para usar no celular, depois eu vi que realmente era mais fácil, e hoje eu só uso no celular. Você consegue visualizar a sua semana. Você consegue se programar.
E você consegue ver no começo da semana como que vai ser a sua semana. Eu acho muito interessante. Inclusive, você consegue dizer o não, porque você sabe que você não vai dar conta às vezes. É aquela coisa, né? Alguma coisa vai ser sacrificada. A gente até dá conta, mas alguma coisa normalmente se sacrifica. A gente tem, por exemplo, um dia que a gente não marca nada à noite para a gente estar com os nossos filhos. Como a gente é pastor, então a nossa rotina é hiper intensa. E se a gente não incluir ele, a tendência de nós negligenciar tempo de qualidade, gente, é muito grande. Então, nós precisamos também nos organizar para isso, com tempo de qualidade. Claro que a gente está junto, a gente faz as refeições juntos, né? Só que você entende que tem momentos que a gente precisa colocar essa intensidade? Com a agenda você consegue fazer isso, tenha foco. Eu tenho ensinado isso no discipulado, né, com as meninas que eu discipulo, a utilizar a agenda. Sabe? Se permita o seu tempo. Nós, mulheres, precisamos aprender a nos permitir. Se permita se cuidar, se permita fazer algo que você gosta, se permita, inclusive, estar aqui hoje. Parabéns, vocês se permitiram. Mas quantas outras mulheres não conseguem se permitir, gente? Você entende? Uma culpa. Parece que é algo de errado. A pessoa vem de um sistema, isso é literalmente essas fortalezas na mente, sabe, que fazem com que tudo seja um peso. E a gente precisa aprender a ter equilíbrio, a ter tempo de qualidade, a ter foco. Você está aqui agora, esteja aqui de verdade. Sabe, beba dessa palavra. Peça que o Espírito Santo, sabe, traga para o seu coração uma revelação daquilo que precisa ser modificado. E aí nós vamos contemplando, né, essa transformação que a gente tanto procura. Então, viva de modo planejado. Gente, daqui a pouco vai ser férias, né, de janeiro, dezembro. E aí a gente vai ver pessoas frustradas, por quê? Porque não viajaram. Ah, porque eu nunca consigo tirar férias, daí já reclamo do marido, o problema é o marido. A gente vira aquele auê, quer ver época de frustração, época de férias da família que não sai passear. Você sabe o que nos faz poder passear, gente? Planejamento. Vamos repetir? Planejamento. Amém, eu amo planejamento. Sabe por quê? Se a gente se planeja, gente, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar que você chegar tá bom, não é assim? Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. O que é prioridade para você? Férias é prioridade para você? Para mim é. Nossa, se é. Gente, a gente espera pelas férias, porque é um tempo de descanso. Tem pessoas que, né, apesar que eu acho que todo mundo, né, eu acho que só não é prioridade para aquela pessoa que nunca tirou férias, né? Depois você tira uma vez. Quando eu comecei a namorar o pastor, a gente sempre viajava de férias, né, na minha família. E ele nunca tinha ido para a praia. E aí meu pai fez um convite para ele, falou, olha, Giovana, vamos com a gente para a praia? E ele não conhecia o mar, ele falou, não, mas é porque eu sempre vendo as minhas férias. Gente, ele sempre vendia as férias, que dó, né? E aí, eu falei, não, né? Tá, daí ele falou, não, mas então vamos. A gente insistiu e ele foi com a gente para a praia, a gente sempre ia com a família, assim, muito gostoso, né? Era com os tios, era muito gostoso. E ele foi, gente. Uau, conheceu a praia, conheceu o mar, descansou. Agora me pergunta, você acha que ele quer vender as férias ainda? Nunca mais vendeu, gente. Chegava no final do ano, meu pai até brincava. E aí? Vai sair de férias? Falou, opa! Ele falava assim para a família dele, porque não era cultura, né, gente? Na família dele não tinha essa cultura de viajar, né? Então, assim, mas, é claro, era uma situação difícil. Mas, gente, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Não era uma cultura viajar. E aí, quando ele chegou, nossa, ele comprou presente, gente, para todo mundo da família. Sabe, de tão feliz que ele estava, ele queria assim, que todo mundo sentisse a alegria que ele estava de estar lá, né? Aí ele dizia para todo mundo, vocês precisam sair de férias. Vocês precisam conhecer o mar, conhecer um lugar diferente, sabe? Gente, expande a mente, né? Muito bom. Agora eu vou dizer uma coisa. Ah, mas é porque viajar custa muito. Mentira. Gente, as mentiras do diabo. Fortaleza na mente, gente, é engano isso daí. Tudo é planejamento. Se você não consegue ir para uma praia, vai acampar. Se você não consegue acampar, gente, tem muitas ferramentas hoje em dia. Tem Airbnb, uma bênção, gente. Descobre o site lá, pergunta para alguém. Sabe? Você pode reunir com amigos, né? Escolha bem os seus amigos, mas vá para algum lugar, divida as despesas, faça algo. Vá na casa de um parente, gente, tem saída, amém?
A gente tem que parar de dar desculpa. Não, eu não viajo porque é caro. Depende para onde você vai. A gente foi para a praia final do ano, foi em janeiro agora. E aí foi bem legal, nossa, foi muito de Deus, gente. Aí uns amigos viram que nós estávamos na praia e começou os convites, né? Gente, uau, eu achei que eu não ia mais sair de lá. Daqui a pouco, pastor, vem passar um dia aqui em casa. Daí fomos lá para Navegantes, passamos um dia. Aí tinha outros irmãos lá em Florianópolis, já aproveitamos, ficamos uns dias lá também. Aí tinha a Kátia, cadê a Kátia? Lá em Itapema, passamos por Itapema também. Gente, que benção. Sabe, Deus vai dando presentes para nós. Mas coloque isso no teu coração. Não estou falando da viagem em si, mas faça planejamento. Sabe? É ir num lago e comer uma pipoca. É a simplicidade da vida. Sabe, nós temos tantos lugares bonitos aqui. Tantas coisas a gente pode fazer. Tente, invente e faça algo diferente. Tem uma frase que já dizia isso, então eu quero te incentivar. Sabe, planejamento é importante. Tenha foco. Tenha foco. Nas suas atividades, tenha foco. Quem faz muitas coisas ao mesmo tempo acaba não fazendo bem nada. A verdade é isso. Não, eu faço isso. Tá, e o que você faz bem? Gente, não é mentira isso. Pode analisar com jeito aí. A pessoa que faz um monte de coisa, possivelmente não está fazendo nada bem. Está fazendo, pode ser mediano, mas bem mesmo, com excelência, possivelmente nada. Então, tenha foco. Você está no seu trabalho, querida, tenha foco. Sabe como a gente se torna excelente no trabalho? Aprendi uma coisa quando eu trabalhava, foi muito significativo. Quando você está no seu trabalho, entregue o seu melhor. A gente está vendendo o nosso tempo, não é assim? A verdade é que nós estamos lá porque nós estamos vendendo o nosso tempo, então o nosso tempo é precioso. Se a gente desfoca no trabalho, possivelmente não vai ter aumento, não vai ter promoção, não vai ter nada. E hoje em dia o celular é uma coisa que pega, né? Então tenha foco, está no trabalho, seja excelente lá. Tenha foco, para de ficar preocupada com 1 milhão de coisas que você tem para resolver. Resolva uma coisa por vez, você vai começar a ser excelente. Está fazendo serviço na sua casa? Seja excelente naquilo. Faça com amor, tenha foco, amém? Deu para pegar aí? Gente, a agenda é legal, faz um cronograma aí de serviço. Estava falando com uma pessoa, nem sei que dia que foi. Faça um cronograma, hoje eu vou lavar o banheiro. Se é só isso que você consegue fazer, você sabendo o teu dia, faça só isso. No outro dia você faz outra coisa. Porque aí você vai olhar para aquilo e você vai ter satisfação. Sabe qual que é o problema? Porque a gente não planeja, e aí chega no final do dia a gente fica se culpando porque não fez tudo. Mas aí, às vezes não dá para fazer tudo mesmo. Às vezes você vai fazer tudo e vai penalizar outras coisas. Então, faça um cronograma. Hoje lavei o banheiro, pelo menos você vai olhar lá para o teu quadrinho e você vai se satisfazer, podendo dizer assim, eu completei a obra que me deste. Outro dia eu faço outra coisa. Gente, é que nem Jesus, né? Tinha pessoas lá doentes ainda. Mas essas pessoas iam continuar. Eu quero te dizer que você tem serviço na tua casa, vai continuar lá. Sempre vai existir, então, fracione, amém? Segundo ponto, supere a preocupação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas. Olha os 4 verbos em ação: confiar, não se apoiar, reconhecer e endireitar. Qual que é a nossa responsabilidade? Confiar, não se apoiar e reconhecer. E a promessa de Deus, Ele endireitará. Ei, confie no Senhor de todo o seu coração. Pare de duvidar, não deixe a incredulidade entrar. Coração é a sede dos sentimentos, da vontade. Confie no Senhor de todo o seu coração. Conheça a Deus, busque mais a conhecer a Deus, sabe? Isso nunca tem fim, gente. Eu amo conhecer a Deus, porque Ele sempre se revela de formas diferentes. Então, confie no Senhor. Quem sabe você tem passado um momento difícil, quem sabe você tem tido aí um abalo na sua família, quem sabe financeiro, quem sabe de enfermidade. Eu não sei, mas eu quero te dizer, confie no Senhor de todo o seu coração. Nós cantamos uma canção aqui que diz assim, que Deus é bom. E a verdade que eu e você precisamos entender é que Deus é bom, Ele nos ama. O Senhor nos ama. Só que para que a ação dEle entre, nós precisamos reconhecer o Senhor. Sabe, nós precisamos estar nesse caminho, estar rendidas a Ele.
Sabe, não se apoiar no próprio entendimento. Muitas vezes a gente acha que a gente é a Mulher Maravilha. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que resolver tudo. E quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos, nós vamos fazer a nossa parte sim, com foco e com excelência, né? Porque isso glorifica o nome de Deus. Aonde nós estamos, né? Vamos fazer o nosso melhor naquilo, né, que nós podemos. Mas sabendo que é a graça dele, porque de verdade, gente, respira aí. Dá um suspiro, que essa máscara, né, não é fácil, gente. Que prova, né? Pedir para vocês fazerem isso. Pois vocês se vingam de mim, brincadeira. Sabe o que acontece? A gente esquece até de respirar, gente, direito. Esse fôlego que está em nós é Deus que nos deu. Se nós perdermos o fôlego de vida, não adianta ter mais nada. Foi-se. Sabe, às vezes a gente acha que é a força, é o meu intelecto, não porque eu sou boa. Não, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas, ou seja, Ele vai endireitar aquilo que, quem sabe, está difícil. É a ação de Deus nas nossas vidas. Gente, falando de respiração, é só um adendo aqui, tá? Em crises de estresse e ansiedade, é muito legal respirar, sabia? Respirar certo. Fazer respiração profunda. Faça um teste quando você está muito estressada, quando você está ansiosa. Quando você está, sabe, quem sabe com o coração acelerado. Faça um teste, gente. O que teve de gente achando que estava com Covid aí era por ansiedade. Falta de ar. Ai, acho que eu estou com Covid. Na verdade, ansiedade, gente. O pessoal fica assistindo TV. Se alguém passou por isso aí? Ah, acho que tem gente que se identificou. Mas sabe por quê? Fica na frente da televisão, só ouvindo desgraceira. Morreu um, morreu o outro. Gente, quem não vai ficar ansioso? Ei, aquilo que a gente recebe de informação é estímulo. Se você recebe só estímulo que tem gente morrendo, daqui a pouco você acha que você é o próximo. Está todo mundo morrendo, né? Então, eu sou a próxima. Então, gente, é estímulo. Aprender a respirar. Fazer com as crianças, gente. Quem tem filho e está em casa, as crianças estão ansiosas. Pensa, a maioria não estão fazendo atividade física, isso é triste, sabe? Porque elas não podem fazer, os clubes estão fechados, né, as escolinhas de futsal, a gente entende o momento, mas isso também traz consequências, elas estão ansiosas. Estão só dentro de casa, tendo que ficar na frente do computador, que não é uma coisa fácil, né? Gente, ensine as crianças a respirar, fazer técnica de respiração, sabe? Puxar, segurar ali, pelo menos conseguir uns 10 segundos e soltar devagarinho pela boca, assim, até você vai perceber que até o ombro, sabe, a gente percebe assim que vai baixando. Faz isso umas 3 vezes, coloca um fundo musical assim, tranquilo, gente. Se permita fazer isso, coisa de 5 minutos você faz isso, olha que benção. Amém, gente? Meu Deus, levantaram o tempo lá, eu tenho que acelerar aqui. Meu Deus, eu me empolguei aqui falando das outras coisas. Gente, terceiro ponto, impor limites. Todos temos limites, amém? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Até aqueles caminhões de carga pesada. Sabe quando está na BR e você vê aqueles caminhões de carga? Gente, até aqueles caminhões têm limite de carga. E por que nós temos que achar que nós não temos limite? Coloque limite, tenha limites. Saiba até onde você vai. Saiba até onde você vai assumir compromissos. Tem um texto em Êxodo, gente, Moisés estava liderando muita gente. E olha só esse texto. Moisés lhe ordenou. Ele respondeu, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, eu decido entre as partes. E eu ensino. Gente, o que Moisés estava falando? Aqui eu vou resumir isso. Moisés estava falando para o sogro dele, que era uma multidão que ele estava, né, conduzindo, liderando. Aí as pessoas tinham problemas, elas faziam filas, e todas elas, sem exceção, vinham se aconselhar com quem? Com Moisés. Ele tinha que ouvir o problema, falar a solução, julgar a causa. Gente, ele não tinha mais vida. Pensa bem, a esposa, filhos. Estava estressando ele, estava estressando o povo, que aquela fila não acabava. Estava pior que a fila do auxílio emergencial. Estava pior, gente, de verdade. Se tu olhar a quantidade de gente. O povo estressado, ficou na fila a noite inteira, não conseguiu ser atendido. Ele desgastado, ele conta isso para o sogro dele. O sogro dele, Jetro, dá um conselho. Vamos pegar esse conselho. Ele diz assim, olha, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa ali é pesada demais. E aí ele ensina a Moisés a fazer grupos e colocar líderes sobre esses grupos. Faz grupo de 50 e coloca um líder de confiança lá. Gente, vamos aprender com Moisés aí, com Jetro?
Por que você quer fazer tudo? Daí você vai me dizer, porque meu marido não faz bem. Perfeccionismo. Você quer coisa bem feita? De fato, faça você mesmo. Você quer que funcione? Delegue. Pare de querer carregar o mundo nas suas costas, mulher. A gente não precisa disso. É tão bom ver as pessoas fazendo. Mas não vai ficar tão bom. Não tem problema. Você vai estar em paz, você vai estar bem. Tire o peso, peça ajuda. Delegue. Amém? Delegue. Nós temos que aprender a delegar. Nós temos que aprender a liderar. Isso aí é liderar, gente. A gente começa liderando a gente mesmo. Isso é liderança. O líder gera líder. Você tem teu filho lá? Usa estímulo, usa reforço positivo, usa qualquer coisa. Sabe o que eu fiz? Eu falei, para vocês, as crianças lavam a louça. Gente, nossa, que crianças, sobrenaturais. Gente, a gente dá estímulo. Se lavar a louça, vai ganhar uns troquinhos. É assim. E aí eles fazem, porque eles querem o dinheirinho deles, para comprar o sorvete, para comprar alguma coisa. Claro que é um valor baixo, assim, para somar tudo no final. Mas use reforço positivo, sabe? Coloque as pessoas em movimento. Delegue. Chama teu esposo e fala, olha, isso aqui, se você fizer isso para mim, já é legal. Mas eu não tenho ninguém. Gente, se você trabalha fora e tudo está tão pesado, será que não é o caso até de pegar uma ajudante? Tem gente que não se permite, porque a ajudante não faz que nem eu. Não vai fazer, porque ela não é você. Mas está feito, não está? Para que carregar carga demasiada? Na outra semana vai ter que fazer de novo. Gente, a gente precisa aprender a viver a vida de forma simples. Eu não estou falando aqui que você vai ter que deixar. Não, porque inclusive a liderança tem a supervisão. Amém? Então, delegue. Quarto ponto, deixa eu correr aqui. Converse com Deus. Deus quer que você se relacione com Ele. Sabe qual que é um dos grandes problemas também que a gente não consegue lidar com o estresse? A gente, às vezes, fica estressada e fala para a amiga, fala para a vizinha. Fala para todo mundo. Não, porque eu estou estressada. E daí reclama dos outros. Porque daí culpa o outro, né? Porque a gente não está estressado porque nós pegamos tudo, porque a gente não soube lidar com as nossas emoções, a gente não soube dizer não, a gente não soube impor o limite, não soube delegar. Aí a gente transfere para os outros e começa o quê? Detonar. Converse com Deus. Mas como, pastora? A oração precisa ser desmistificada. Tem muita gente que não ora porque acha que é algo difícil. Não, porque eu não sei usar as palavras. Ei, eu quero te dizer que Deus te conhece. Usa as palavras que você sabe. Sabe, Deus, Ele não quer uma religião. Jesus, quando veio para essa terra, Ele não veio trazer religião, Ele veio trazer relacionamento. É sinceridade de coração, poder dizer, Deus, eu estou me sentindo assim. Senhor, eu tô assim, sabe? Me ajuda, Senhor. Me dá estratégia, me dá escape. Oh, glória. Amém. Obrigada, Débora. Sabe? Então, converse com Deus. Gente, eu estou terminando, tá? Não se assustem. Mas amém, gente. Foi Deus mesmo. Eu já estou terminando. Então, converse com Deus. 5 minutos que você tira por dia. Se você não tem o hábito da oração, comece com 5 minutos. Não seja extremista. Não, agora então eu vou começar a conversar com Deus. Eu vou ficar 1 hora lá orando. No primeiro dia, no segundo já não consegue mais. Então, assim, comece aos pouquinhos, até isso se tornar um prazer. Leve o seu estresse para o Senhor. Leve a dificuldade que você tem para o Senhor. 5º e último ponto, nós precisamos aprender a descansar de verdade. Sabe que a maioria do cansaço não é nem no nosso físico, é na nossa alma? É o cansaço, é o sentimento, é a dificuldade de lidar com as coisas. Isso é almático. Nós precisamos aprender a descansar de verdade. Você já viu, não sei se você conhece alguém, pode ter dito assim, não, eu estou muito cansada. E a pessoa sai e viaja. E volta e diz assim, eu continuo cansado. Conhece? Você já viveu isso, às vezes? De sair no final de semana para descansar e voltar e parece que está tudo igual? Porque não é no físico, isso é na alma. Então, tem um segredo também. Nós temos que aprender a descansar com aquele que tem o descanso verdadeiro. A palavra de Deus fala lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ou oprimidos, depende da tradução. E eu vos aliviarei. Vou falar aqui, eu tenho já decorado. Sabe, tomai sobre mim o meu jugo. O jugo de Deus é suave e o fardo de Deus é leve. Às vezes a gente está carregando, não sei se você sente, às vezes nas suas costas parece ter um peso, tudo tão difícil. Eu quero te dizer que esse fardo que muitas vezes a gente, mulher, carrega, nós não precisamos carregar.
existe um lugar que nós podemos entregar isso, fazer uma troca de fardos. Amém? Amém, gente? Amém. Quero convidar você a se colocar de pé. Que você guarde no teu coração. Você aplicar. A gente parece coisas tão simples, mas como nós precisamos trazer à memória. Essas coisas, quem sabe você pode dizer assim, pastora, tudo isso eu já sei. Mas sabe que o segredo não é apenas nós termos essa informação, mas é a gente conseguir pôr em prática. Eu quero te desafiar a tomar nota. Quando você chegar na sua casa, qual é a ação que você vai fazer? Ei, pode ser que você chegue e você vai ter que reparar algumas coisas. Quem sabe é pedir perdão para os teus filhos. Quem sabe para o teu esposo. Quem sabe você esteve tão estressado que você machucou as pessoas que você mais ama. E eu quero te convidar nessa noite a sondar o seu coração. E dar uma resposta a essa palavra. Não é para mim, mas é para o Senhor que você vai fazer isso. Quem sabe você tem dito assim, realmente eu tenho me sentido assim. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te conduzir para um lugar de descanso. A palavra de Deus fala que o Senhor nos conduz, que Ele é o bom pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Se a sua vida tem sido águas agitadas, eu quero dizer que Deus nos conduz para um lugar de águas tranquilas. É um lugar de paz. É um lugar de refrigério. Quem sabe a causa que você tem enfrentado é difícil, minha irmã, mas eu quero te dizer hoje, entregue essa causa para o Senhor. Escolha confiar nele. Quem sabe é uma enfermidade, uma doença. Quem sabe é uma situação financeira. Quem sabe é a sua família que está passando por um momento difícil. Eu quero te convidar a entregar isso para Deus. Em uma oração simples. Dizer, Deus, eu entrego essa situação, eu preciso de você. Reconheça o Senhor. Reconheça que a gente precisa do Senhor, a graça dEle nos basta. Nós precisamos dEle, de uma intervenção divina, nós precisamos de ajuda. Mas uma ajuda assertiva que só o Senhor pode nos dar. Sabe por que é só Ele? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele te conhece, Ele te formou no ventre da sua mãe. Deus te chamou pelo nome, Deus te criou com um propósito nessa terra. O propósito de Deus sobre a sua vida é que você glorifique o nome dEle. Deus deseja usar a sua vida para abençoar outras mulheres, para você ser resposta para outras mulheres que quem sabe se encontram assim. Quem sabe nessa semana até vai vir pessoas falar com você, desabafar, abrir o coração. E você vai poder liberar essas palavras para ela. Deus não desperdiça nada. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento, que você possa respirar aí. Sabe, o Espírito Santo Ele está em nós, Ele está aqui, Ele deseja falar conosco, Ele deseja, sabe, trazer a paz para o nosso coração, uma paz que pessoa nenhuma pode nos dar, que material nenhum pode nos dar, dinheiro nenhum, fama nenhuma. Existe uma paz que só o Senhor pode nos dar, uma paz que excede todo o entendimento. Eu ministro sobre a sua vida nessa noite a paz de Cristo. Eu ministro sobre a sua vida que você vai ver um tempo de refrigério. Que você será uma mulher sábia no seu falar. Quem sabe você tem sido rude. Quem sabe você tem sido áspera nas suas palavras. E aí não se culpe. É tempo de você se arrepender e de você decidir ser diferente. E nós vamos aprendendo e nós vamos celebrando as pequenas mudanças. O Senhor deseja nos levar para esse lugar nessa noite.